Do que nós vamos falar, pastor? Nós vamos falar da palavra de Deus. Esse livro transforma corações, esse livro transforma entendimento, esse livro transforma famílias, transforma gerações. Ao contrário do que muitos pensam, o propósito da Bíblia não é científico, apesar de que muito fato científico se comprova por dados bíblicos. O propósito da Bíblia também não é literário, apesar de que a Bíblia trata de temas da vida com profundidade e clareza, mas o propósito da Bíblia também não é literário. E também o propósito da Bíblia não é filosófico. Sabemos que filosofia, sendo o estudo da sabedoria, nós reconhecemos que na palavra nós encontramos a verdadeira sabedoria, mas também o propósito da Bíblia não é filosófico. Então, se o propósito da Bíblia não é científico, literário e nem filosófico, qual que é o propósito da Bíblia? O propósito da Bíblia é a salvação de todo aquele que crê no Filho de Deus. Esse livro existe para a nossa salvação, para a nossa eternidade. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, você que tem Bíblia de papel, ou se você está com o seu celular, ligue comigo a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia existe e ela apresenta para nós alguns propósitos, na verdade, muitos propósitos. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa rolo ou conjunto de livros. E, na verdade, a Bíblia ela é formada por um conjunto de 66 livros. 66 livros que são divididos em dois grandes blocos. É o que comumente chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros. 39, e a regrinha para a gente não esquecer, 3 vezes 9, 27. 27 é o número de livros que compõem o Novo Testamento. 39 no Antigo, 27 no Novo. A Bíblia, nas suas línguas originais, ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Não o grego clássico que nós conhecemos hoje, mas o grego koiné, que era um grego muito simples naquela época, de fácil compreensão, para que a palavra de Deus tivesse acesso a todas as pessoas daquele tempo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia ela tem 1.189 capítulos e aproximadamente, de acordo com as versões, 31.104 versículos. Além das duas grandes divisões da Bíblia, como eu disse agora há pouco, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Bíblia também se subdivide em Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Logo após o Pentateuco, nós temos o que podemos chamar de livros históricos, que são 12. Após os 12 livros históricos, nós entramos nos livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. Após a poesia bíblica, nós temos os 5 profetas maiores, que são bastante conhecidos no meio da igreja. E depois dos 5 profetas maiores, nós temos os 12 profetas menores, e aí a gente encerra os 39 livros do Antigo Testamento. Já na Nova Aliança, nós começamos com 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Após os evangelhos, nós temos um livro histórico no Novo Testamento que é chamado de Atos dos Apóstolos. E é um livro que eu costumo dizer que ele ainda não está encerrado, porque os atos da igreja ainda permanecem nos dias de hoje. Nós estamos compondo ainda essa história. Após Atos dos Apóstolos, nós temos as 13 cartas do apóstolo Paulo. Paulo foi fantástico, um homem sozinho naquela época, evangelizou um continente inteiro. Só lembrando que não tinha internet, não tinha avião, não tinha carro, era um homem de fé. Após as 13 cartas de Paulo, nós temos 8 cartas gerais, também chamadas de cartas pastorais,
E encerrando o cânon bíblico, nós temos o livro da profecia, o livro da revelação, que é mais conhecido como o livro do Apocalipse. E o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia ela foi compilada, ela foi escrita por 40 autores diferentes. 40 autores num período aproximadamente de 1.600 anos. Isso aí é muito legal, é fantástico, por quê? Porque, naturalmente falando, nós, se fizéssemos um cálculo, as probabilidades da Bíblia conter erro seriam grandes. É como se hoje eu começasse a escrever um livro de 30 páginas. Daqui a 100 anos, uma pessoa que nunca me viu, que não me conheceu, continuasse escrevendo na mesma direção e no mesmo sentido que eu comecei. E depois de mais 200 anos, uma terceira pessoa também desse continuidade. A Bíblia foi escrita dessa forma. E quando você olha a Bíblia escrita por 40 autores, num período de 1.600 anos, e ela não tem contradição, aí você consegue realmente entender que ela foi direcionada e completamente editada pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que ela não tem contradição. Teologicamente falando, nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Assim como lemos aqui o texto base, toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo disse isso a Timóteo, mas o apóstolo Pedro ele também deixou bem claro que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui em nossas mãos a palavra inspirada, e a partir do momento que eu me apego a essa palavra inspirada, a minha vida também se torna uma inspiração para aqueles que estão ao meu redor. A Bíblia é inspirada, e além de inspirada, a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não contém erros. Nós entendemos isso através de um raciocínio lógico. Deus, ele não erra, amém? Deus não erra. E se a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia está isenta de erros. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, e também a Bíblia se autoexplica. Se por um lado eu disse que ela não se contradiz, por outro eu posso afirmar que a Bíblia explica a própria Bíblia. É uma regrinha básica da exegese e da hermenêutica. Outra característica, a Bíblia, ela é sempre atual, meu irmão. Por mais que ela cite eventos que já aconteceram, ou ela cite fatos que ainda acontecerão, ela é atemporal. A Bíblia, ela é sempre atual. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual e adequada. É o único livro que, quando lido, o autor se faz presente, o próprio Deus, o autor da palavra dele. Então, a Bíblia é inspirada, é inerrante, ela se autoexplica, ela é sempre atual, mas, principalmente, a palavra de Deus, ela é eterna. É por isso que Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se eu creio que esse livro é eterno, eu devo me apegar a ele e eu também alcanço a eternidade. Vivemos pela palavra. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Mais lido, mais vendido, mais distribuído. Quando nós realizamos uma pesquisa, nós temos ali o ranking dos livros mais vendidos no mundo. E em quinto lugar, o livro mais vendido no mundo é o livro O Alquimista, do autor Paulo Coelho, com 65 milhões de exemplares vendidos. Em quarto lugar, o livro mais vendido do mundo é o conhecidíssimo O Senhor dos Anéis, na sua trilogia, com 103 milhões de exemplares. O terceiro livro mais vendido do mundo é o livro do Harry Potter, com 400 milhões de exemplares. Em segundo lugar, o livro mais vendido do mundo é chamado O Livro Vermelho. O Líder Vermelho foi escrito pelo comunista o Mao Tse-tung. No início do regime comunista na China, a família que não tivesse o Livro Vermelho era considerada uma família traidora. Então, por livre e espontânea pressão, é o segundo livro mais vendido do mundo. Mas, em primeiríssimo lugar, o livro mais vendido do mundo é a Palavra de Deus, é a Bíblia. É a Palavra de Deus. Se o segundo colocado está com 820 milhões, a Bíblia está com 3,9 bilhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Bilhões, isso vendido, sem contar os livros que são distribuídos.
que são doados, que são abençoados. É o livro mais lido do mundo. Você que está aqui é jovem, universitário, às vezes aquele colega seu paga de intelectual e fala que lê 20 livros no ano, 30 livros no ano, você pode chegar para ele e falar assim, meu irmão, eu leio 66 livros por ano. Eu leio a Bíblia toda, um conjunto de 66 livros. Você coloca aquele colega seu no bolso. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Pastor, mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Qual que é a importância disso? Qual que é o significado de tudo isso na minha vida? Em primeiro lugar, porque na história cristã, muitos cristãos derramaram o seu próprio sangue. Foram decapitados, foram torturados, foram queimados vivos. Tudo isso para quê? Tudo isso para que esse livro chegasse em nossas mãos. E ele chegou nas nossas mãos de fato, mas a pergunta é, o que nós temos feito? Será que nós temos desconsiderado toda a história da vida cristã? Será que nós, ao menos, temos lido esse livro? Ou melhor, mais do que ler, né? Porque ler você lê jornal, ler você lê gibi, lê revista. A Bíblia é um livro, além de ser lido, ele tem que ser meditado. Será que nós temos meditado nessa palavra? Será que nós temos vivido aquilo que a Bíblia nos manda viver? No Sermão da Montanha, Jesus deixa bem claro, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a pergunta para nós é essa, nós temos construído a nossa casa sobre a rocha? Temos ouvido a palavra, temos meditado na palavra, temos vivido a palavra? E de fato nós precisamos sim. Eu gosto muito de biografias, e quando você lê a biografia de alguns homens na história da igreja, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso me converter ainda mais. Eu li a história de um homem chamado George Miller, e a biografia dele fala que George Miller leu a Bíblia mais de 200 vezes. Uau, mais de 200 vezes, e 100 delas foi de joelhos. Aí eu fico pensando assim, será que o George Miller tinha as mesmas 24 horas que eu tenho? Ou será que o dia dele tinha 36 horas? Claro que não, né? Aí talvez você pense assim, pastor, mas ler a Bíblia mais de 200 vezes, isso é fácil, é muito pouco. Mas o que dizer então do reverendo Abraham Park, um pastor na igreja em Seul, na Coreia do Sul? Aos 87 anos, ele afirmou que leu a Bíblia 1.800 vezes. 1.800 vezes. Eu também me faço a mesma pergunta, será que ele tem as mesmas 24 horas que eu tenho? Ou será que simplesmente ele entendeu aquilo que é mais importante na vida dele? Por que eu estou falando tudo isso? É porque se nós dissermos que amamos esse livro, o nosso tempo de leitura bíblica deve ser coerente ao nível de amor que nós afirmamos ter por ele. Nós temos que aprender a ter prazer na leitura bíblica, assim como disse o salmista no Salmo 1, porque nessa palavra eu medito de dia e de noite, nela está o meu prazer, porque quando nós nos alegramos em ler as páginas desse livro, o autor do livro também se alegra em reescrever as páginas do nosso coração, porque o nosso relacionamento com a palavra não se resume em deter conhecimento, mas em guardar mandamentos, e isso gera vida. Então, essa vida cristã, mergulhada, imersa na palavra, nas escrituras, tem que começar a fazer a diferença, porque essa palavra inspirada, o meu viver apegado a ela também vai inspirar outras vidas para a glória de Deus. Nós precisamos, de fato, amar esse livro. Tá, pastor, mas o que mais? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Para que eu preciso ler esse livro? Nós precisamos ler a Bíblia para não corrermos o risco de invalidarmos a palavra de Deus por causa das nossas tradições. A palavra tradição significa transmissão, aquilo que é repassado. E quando a gente fala de tradição na história da igreja, nós temos dois tipos de tradição. A tradição boa, saudável, e a tradição ruim, prejudicial. Quando a gente fala de tradição boa, nós podemos talvez pegar os princípios ensinados pelo colégio apostólico, os princípios ensinados pelos pais da igreja, na própria história da igreja,
Os princípios adotados pelos 4 primeiros concílios da Igreja de Jesus, Concílio de Nicéia, Concílio de Éfeso, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia. Podemos ter como boa tradição os princípios herdados da Reforma Protestante, os 5 solas, os princípios dos avivalistas, dos puritanos, e por aí vai. Porque tudo isso tem fundamento bíblico. Então, para nós, é uma boa tradição, é uma tradição saudável. Mas quando eu falo de uma tradição que não é saudável, é aquela que busca invalidar a palavra de Deus. É aquela que se coloca acima da palavra de Deus, se coloca como mais importante. Um exemplo clássico disso é Mateus capítulo 15, na hora que Jesus repreende os religiosos, os fariseus, ele diz: porque vós invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições. E alguns anos atrás, a igreja sofreu bastante com algumas tradições que não eram completamente bíblicas. Vou te dar um exemplo bem simples. No início da minha conversão, lá em Belo Horizonte, uma pessoa chegou para mim, para os meus amigos, e disse que eu não iria para o céu. Sabe por que ela disse que eu não ia para o céu? Porque eu estava usando bermuda. Chega a ser engraçado para nós. Mas muita gente, talvez no passado, teve problema com isso. Às vezes foi colocado para fora da comunhão dos santos, por conta dessas coisas. E esse aí é um exemplo bem tranquilo que eu estou dando. Talvez quem já é convertido há mais tempo tenha presenciado, ou talvez tenha vivenciado questões piores, né? Onde talvez a mulher não pode nem depilar. Aí o cara acha que está casado com um lobisomem, porque cristão não pode ir ao cinema. Cristão não pode jogar futebol. E eu fico assim, meu Deus, onde que está na Bíblia que a gente não pode praticar esporte? Cristão não pode ter TV em casa, porque antigamente tinha aquelas antenas assim, né? Parecia o chifrinho de Satanás. Algumas culturas, costumes que tentam estar acima da palavra de Deus. Ah, não pode ter bateria dentro da igreja. Ah, Júnior, você não vai para o céu não pode ter bateria dentro da igreja. Por que a gente tem que ler esse livro? A igreja começou a ler esse livro e foi liberta de tudo isso. Porque não tem fundamento bíblico. Uma vez me disseram que eu não poderia pregar a palavra, porque eu estava de barba grande. Aí eu fico pensando, será que Jesus depilava? Jesus passava gilete? Temos que ler esse livro, temos que ler a palavra para não corrermos o risco de invalidarmos a palavra de Deus por causa das tradições erradas. Por que nós temos que ler esse livro? Temos que ler esse livro porque nós temos que ser inspiração para as gerações vindouras. As crianças, elas estão nos observando, estão olhando para nós. E eu creio piamente que o natural deve ser onde uma família cristã, os filhos, eles olham para os pais e tomam o pai e a mãe como referencial. Porque o pai e a mãe amam a palavra de Deus, e o filho vai olhar para o pai, vai olhar para a mãe e falar assim, eu quero ser que nem o meu pai, um homem de fé. Eu quero ser que nem a minha mãe, uma mulher de caráter, uma mulher intrépida, ousada, cheia do Espírito Santo. E nós, como pais, precisamos nos apegar a essa palavra para inspirarmos os nossos filhos, porque, de fato, nós estamos numa corrida de bastão, nós precisamos passar o bastão para a próxima geração. Mas eles precisam enxergar em nós essa inspiração que vem da própria palavra, que vem da Escritura. Eu disse hoje de manhã que um tempo atrás, uma menininha, uma criança, no final do culto, chegou para mim e falou assim, pastor, eu falei, oi, fala para mim, onde que está aquele versículo na Bíblia? E eu falei assim, espera só um minutinho, o pastor vai ali pegar a Bíblia e eu vou te dar a referência. Ela virou para mim, pôs a mão na cintura e falou assim, que vergonha, já é pastor e não sabe de cor. Eu falei, menina, cadê sua mãe? Ela está certa, gente. Ela não está errada, não, ela está certa. Eu deveria saber, eu tinha que saber. A culpa não é dela, é minha. Eu falei hoje de manhã, que no domingo passado, o Eric, uma criança, chegou para mim no final do culto. E as crianças hoje não fazem perguntas meia boca, não.
Ele chegou para mim assim, pastor, tenho que te fazer uma pergunta. Eu falei, que foi, Érica? Eu queria saber se existem subdivisões ou subcategorias no judaísmo no tempo de Jesus. Oh, rapaz. Eu falei, como? Eu falei assim, você não entendeu, eu vou te explicar melhor. No cristianismo, nós temos o segmento católico, o segmento protestante. Eu queria saber se existe isso no judaísmo. Eu falei, deixa eu sentar aqui. Criança que cresce na igreja é diferente. Eu venho com as perguntas teológicas assim, toda bem formulada. Mas as crianças estão olhando para nós. E nós precisamos inspirar essa geração que está vindo aí, gente. Eles não estão engolindo qualquer coisa, não. Se não tiver Bíblia, se não tiver palavra, o negócio não vai para frente. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia para não correr o risco de aplicar versículo fora de contexto. Porque o versículo, quando ele é aplicado fora de contexto, ele se torna muito perigoso. Quer um exemplo? Alguns dizem assim, irmão, você não pode estudar muito a Bíblia. É por que eu não posso? Porque a letra mata. Mata a ignorância, mata o desconhecimento, mata a frieza espiritual. Mas como assim a letra mata? Eu vou ler o contexto, não precisa abrir. 2 Coríntios diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, traduzindo em outras palavras, Paulo está fazendo um contraponto entre Antigo Testamento e Novo Testamento, entre lei de Moisés, que foi escrito o quê? Foi gravado com letras em pedras. Em contraponto, nós vivemos no tempo da graça, onde o Espírito Santo nos vivifica e não a lei. Então, o contexto não tem nada a ver de, irmão, você não pode estudar a Bíblia porque a letra mata. Essa letra que mata é a lei de Moisés, porque a lei nos traz consciência do pecado, e o pecado, ele gera morte. Então, o versículo fora de contexto, ele pode se tornar perigoso, porque texto fora de contexto vira pretexto. E geralmente quem gosta de versículo fora de contexto, ele usa o versículo para tentar justificar os seus próprios erros. Eu não posso ficar pensando na Bíblia alguns versículos isolados. A Bíblia ela não é caixinha de promessa. Porque se eu tiro da Bíblia só o que me agrada, não é a Deus que eu amo é a mim mesmo. Então eu tenho que ter a Bíblia de forma completa. Ela não é fast food. Essa alimentação precisa ser completa, precisa ser integral, assim como foi a alimentação do profeta, que ele disse que a palavra era como mel na boca dele, mas às vezes era amarga no estômago. Então receba toda a palavra de Deus, ainda que seja exortação, ainda que seja correção, mas Deus é Pai e a palavra é dele, e o Pai só corrige aquele quem ele ama, e ele te ama, meu irmão. Então o versículo fora de contexto, ele se torna perigoso. Não pode estudar a Bíblia. Poxa, se eu não posso estudar a Bíblia, o que eu faço com João 5,39, onde Jesus diz, examinai as Escrituras. O que é fazer um exame? Você vai no médico, ele não te olha de qualquer jeito. Exame denota um olhar clínico, um olhar minucioso, um olhar detalhado. Se eu não posso estudar a Bíblia, o que eu faço com 2 Timóteo 2,15? Que Paulo diz que eu tenho que apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Como que eu vou manejar bem essa palavra se eu não estudar, se eu não meditar nela de dia e de noite? Então eu preciso me apegar à Bíblia. E quando nós lemos a palavra, nós ficamos libertos dos clichês, dos jargões. Sinto muito informar, mas o mundo gospel gosta muito de clichês e jargões, como a letra mata. Ou então outros vão dizer assim, irmão, você não pode estudar a Bíblia demais, porque senão você vai ficar muito racional. Racional? Então o que eu faço com Romanos capítulo 12, verso 1, que diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, sendo esse o nosso culto racional?
O que significa culto racional, pastor? Culto racional significa cultuar com entendimento. Porque o nosso culto, ele tem unção? Tem unção. O nosso culto, ele tem manifestação do poder de Deus? Tem também. Mas o nosso culto, ele é culto racional. Porque tudo o que nós fazemos aqui durante o culto não está baseado no modismo, não está baseado nas emoções, mas está baseado no entendimento que nós temos das Escrituras. No entendimento que nós temos da própria palavra de Deus. E outros vão dizer também, pastor, toma cuidado com esse negócio de culto racional, porque a razão é o oposto da fé. Como assim? Onde que está escrito isso, que a razão é o oposto da fé? Até onde eu sei, o oposto da fé é incredulidade, e não a razão. A nossa fé não é uma fé irracional, é uma fé inteligente. Se a nossa fé não é irracional, a nossa fé ela é suprarracional. Ela não está contra a razão, ela está acima da razão. Isso significa que a nossa razão está num campo limitado, num campo humano, mas a nossa fé está num nível muito mais elevado. Talvez eu, como ser humano, não consigo explicar, porque eu sou limitado, mas tudo se explica em Deus. Então existe uma razão, existe uma lógica, existe um porquê, por mais que eu não consiga explicar com palavras, mas em Deus tudo se explica. Então a nossa fé não é irracional, ela é suprarracional, porque ela está acima da razão humana. Então, se nós não estudarmos as Escrituras, nós ficaremos reféns das tradições humanas, da religiosidade, dos usos e costumes, dos clichês. Gente, a palavra de Deus ela é libertadora. Você quer ser livre de verdade? Se apegue a esse livro. Se apegue à palavra de Deus, assim como disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, é a palavra que nos purifica, é ela que transforma o nosso entendimento, é ela que traz discernimento aos propósitos que nós carregamos no nosso coração. E por falar em propósito, eu quero apresentar aqui os propósitos da Bíblia. Talvez não vai dar tempo de apresentar todos os propósitos, mas os principais. Pastor, qual que é o propósito da Bíblia na minha vida? Em primeiro lugar, o propósito da Bíblia é gerar fé no coração humano. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa bem claro, dizendo: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. O meio de obtermos fé é ouvindo a palavra de Deus, é meditando nas Sagradas Escrituras. O autor de Hebreus deixa bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho vida com a Bíblia, se eu não leio as Escrituras, logo eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, não tem como agradar o meu Senhor. Paulo também diz em Efésios capítulo 6 que a fé é como uma armadura, é como um escudo que nos protege. Então, se eu não tenho contato com a palavra, logo eu sou um ser humano sem fé. E sem fé eu estou desprotegido. Então, eu preciso mergulhar na palavra, ter intimidade com as Escrituras, para que meu coração seja cheio de fé. E eu possa agradar o meu Senhor, o meu Salvador. Se você quer ser um pai cheio de fé, uma mãe cheia de fé, um cristão que faz a diferença nessa geração, nessa cidade, se apegue à palavra de Deus, para que a sua fé inspire a outros, para que a sua fé incendeie o coração de outros. Então é propósito bíblico gerar fé no coração humano. Além do mais, outro propósito da Bíblia é nos alimentar espiritualmente. A Bíblia, ela alimenta o nosso coração, ela alimenta a nossa alma, ela alimenta e sacia a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual. Jesus deixou bem claro em Mateus 4,4, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você quer ouvir Deus falando com você, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ela vai te alimentar. O vazio que carregamos na nossa alma pode ser saciado pela própria Escritura, pela própria palavra que é viva, que é eficaz. Ela é alimento espiritual. No nível natural, naturalmente falando, nós entendemos que alimentação é uma questão de saúde e sobrevivência.
E quando você deixa de realizar uma alimentação saudável e balanceada, com o passar do tempo você corre o risco de ficar doente. E com o passar dos anos você corre o risco de até morrer. No reino espiritual não é diferente. Todas as vezes que nós trocamos esse rico alimento, esse banquete por qualquer outro tipo de alimento, nós começamos a adoecer, a ficarmos enfermos. Tem gente que às vezes passa a semana inteira sem meditar na palavra, mas vai se alimentando de outras coisas, de internet, de seriado, e por aí vai. E às vezes a pessoa está depressiva, está cabisbaixa, está se sentindo derrotada e não sabe por quê. É porque você tem se alimentado daquilo que não traz paz, daquilo que não edifica. Muda o seu cardápio, muda a sua alimentação, prioriza aquilo que precisa ser priorizado na sua vida. Porque ela é alimento para o nosso coração. Se o seu coração anda errante, se alimente da palavra, se alimente das Escrituras. Porque ela é alimento espiritual. Eu me lembro do testemunho de um missionário chamado John Paton. E o John Paton, ele decidiu fazer missões e evangelizar uma tribo de canibais. E como eu disse de manhã, o cara para fazer evangelismo numa tribo de canibais, ele tem que ser um cara de fé, viu? Porque, pastor, gente, se a pregação não for boa, ele vira a refeição lá da tribo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. E imagino também que tem que ser um cara tipo eu, assim, magrinho, porque desencoraja os canibais a querer jantar, né? E o John Paton foi ali, evangelizou, e ele traduziu o Novo Testamento para o dialeto daquela tribo. Gente, e foi maravilhoso. Pelo ensino da palavra, pelo ensino das Escrituras, toda aquela tribo se converteu a Jesus Cristo. Todos se converteram, porque a palavra foi pregada, porque a verdade chegou e trouxe libertação. E aí, nessa mesma tribo, anos após, chega ali um cientista evolucionista, ateu, chamado Fidge. E Fidge, como já havia conhecido o histórico daquela tribo, sabia que antigamente era uma tribo de canibais, na hora que ele chega, ele se assusta com todo mundo com um exemplar do Novo Testamento no dialeto deles. E aquele cientista começa a zombar daquela tribo, começa a rir. Mas como assim, vocês eram todos canibais, agora está todo mundo com a Bíblia na mão, com um livro desse na mão, que história é essa? Aí o chefe da tribo chegou para ele e falou assim, Fidge, é por causa desse livro que hoje você não vai ser o nosso jantar. Você está vendo aquele forno ali, Fidge? Aquele forno ali a gente assava carne humana. Mas nós aprendemos que existe um alimento para a nossa alma, que transformou o nosso coração, transformou a nossa vida. E por causa desse livro, Fidge, por causa dessa palavra, hoje, ao invés de você ser o jantar, nós vamos te convidar para jantar conosco. A palavra transforma, a palavra alimenta, a palavra preenche o vazio no coração humano. Por isso nós precisamos dela. Outro propósito da Bíblia, a Bíblia tem o propósito de lembrar quem você é em Cristo Jesus. Porque todas as vezes que o ser humano decide viver no pecado, é sinal de que ele esqueceu quem ele é em Cristo. E se ele esqueceu quem ele é em Cristo, é porque ele parou de olhar para esse espelho aqui, porque a Bíblia é o espelho que reflete a nossa nova natureza. Ela reflete a nossa identidade, ela fala quem somos em Cristo. E a Bíblia em Cristo, ao você olhar para esse espelho, ela diz que você é filho amado. Você é filho amado de Deus. Se está dando crise de identidade, pega esse espelho, deixa eu ver quem eu sou em Jesus. Em Jesus eu sou nova criatura, eu sou regenerado, gerado de novo. É por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia é o nosso espelho, ela revela quem nós somos. Somos filhos amados, somos novas criaturas, em Cristo nós somos santos. Nós não somos pecadores melhorados, em Cristo nós somos santos, porque a cruz é a obra perfeita. A cruz nos salvou, nos livrou da morte, nos justificou. E como o apóstolo Pedro diz, é por isso que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos mais do que vencedores, como disse Paulo. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se deu crise de identidade,
pega o espelho em casa lá, ó, deixa eu ver quem a Bíblia fala que eu sou em Cristo. Você é filho amado, você é mais do que vencedor, você é nova criatura para a glória de Deus Pai. Não abre mão disso não. Tem gente que está esquecendo, porque não está olhando para o espelho. E a Bíblia existe para isso, para te lembrar de quem você é depois da cruz. Porque antes da cruz, a Bíblia esquece tudo. Foi lançado lá no mar do esquecimento. Você é restaurado, você é justo, você é santo. A Bíblia tem por propósito nos ensinar a sermos cristãos bíblicos. Porque hoje, infelizmente, se levantam muitas bandeiras por aí, dentro do cristianismo. Às vezes um levanta uma bandeira, não, eu sou pentecostal. E o outro fala, não, eu sou tradicional. Aí o outro diz, não, eu sou neopentecostal. E o outro diz, não, eu sou ortodoxo, eu sou reformado. E o outro fala que é calvinista, e o outro fala que é arminiano. Ei, para com isso. A única bandeira que nós, como igreja, devemos levantar é o seguinte, dizer, eu sou um cristão bíblico. Eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus de Nazaré, eu sou um cristão bíblico. Essa é a bandeira que nós temos que levantar. Como disse John Stott, ser cristão evangélico sem ser cristão bíblico é igual a nada. O evangelista Moody, ele deixou bem claro dizendo que de 100 homens, um lerá a Bíblia, mas 99 lerão o cristão. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão te observando. Leia a palavra de Deus até que elas possam ler a Bíblia no seu viver, na sua atitude, nas suas decisões. Somos chamados a sermos pais bíblicos, mães bíblicas, professores bíblicos, profissionais bíblicos, motoristas bíblicos. Ei! Porque o nosso viver está fundamentado na palavra, nas Escrituras. A Bíblia ela tem por propósito nos livrar do pecado, porque quanto mais perto eu estou da verdade contida nesse livro, mais longe eu fico do pecado. Agora, se eu decido viver no pecado, é sinal de que eu estou bem longe desse livro. Como o próprio Moody também disse, ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E o que Davi diz no Salmo 119? Ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar essa palavra, precisamos gravar ela nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra o nosso Senhor. Porque quando você guarda a palavra te guarda, ela te blinda, ela te protege. Ela te livra do pecado e te livra de tudo aquilo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é propósito dele para nós, para mim, para você. E por último, para nós encerrarmos, um dos principais propósitos da Bíblia é dar testemunho a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. É dar testemunho a respeito do nosso Senhor Jesus. Porque o mesmo Jesus diz no Evangelho de João, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas que dão testemunho ao meu respeito. São elas que testificam a respeito de Jesus de Nazaré. Afinal de contas, Cristo é o centro das Escrituras. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a própria palavra, Ele é o Logos de Deus. O Antigo Testamento dizia que Jesus iria vir. O Novo Testamento disse que Ele veio e que Ele vai voltar para buscar a igreja. A Bíblia é o livro que fala de Jesus. Pela Bíblia nós conseguimos entender que Deus, mediante o sacrifício do seu Filho Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos livrou da morte, Ele nos deu uma nova identidade, uma nova natureza, Ele nos deu a vida eterna. Tudo isso por quê? Tudo isso porque Ele nos ama. Ele nos ama. As religiões retratam a história do homem em busca de um Deus que lhe possa salvar. Mas a Bíblia é o único livro que retrata a história de um Deus verdadeiro que está em busca do homem perdido para oferecer salvação de graça. Assim como eu disse, o propósito bíblico não é científico, não é filosófico, não é literário, mas é salvífico. A salvação para todo aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E essa salvação é de graça e está disponível nessa noite para você, para o seu coração, para a sua família, para a nossa geração.